Querido Antônio Gil, escrevo da estrada. Estou indo para sua terra, nos Pampas argentinos. Para chegar até lá, vão ser mais de 10 horas aqui, sentado. Assim eu me dou conta logo que o seu país também é grande, um pouco menos da metade do tamanho do Brasil. Grande e cheio de segredos. Porque quando a gente pensa que está mais perto de conhecer vocês, argentinos, basta seguir um pouquinho para o interior. Basta sair minimamente dos habituais roteiros de viagem, que logo vem uma sensação de ignorância completa. Antônio Gil, 4 ou 5 meses atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre a Argentina, admito que eu nunca tinha ouvido falar da sua pessoa. Do que você teria sido na história do país, do mito em que você se transformou. Talvez, daí de onde você esteja, dê para ver a quantidade de gente que cruza as estradas para pedir alguma coisa, pagar promessas e tal. Só que o meu objetivo é outro. Eu quero simplesmente ver como tradições tão antigas do campo sob tão urbano e cosmopolita. Eu sei que um brasileiro, recém-chegado, amparado apenas pela leitura de livros e textos, vai conseguir um grau de compreensão um pouco raso em relação ao fenômeno que é você. Mas, tudo bem, para um viajante, a chance de observar por si só já é uma dádiva. Quando a gente fala em Argentina, pensa primeiro, talvez, naqueles cabeludos que jogam futebol e tiram a gente do sério, ou então na cosmopolita Buenos Aires, repleta de cafés, livrarias, teatros, quase um pedacinho de Europa, né, encravado na América do Sul. Mas existem, claro, outras Argentinas, como a do gaúcho dos Pampas, da criação de gado e da vida na fazenda. Foi nessa Argentina que nasceu o poderoso e adorado gauchito Gil. Para falar desse e de outros assuntos, eu estou aqui com o casal Elisa e Marcelo. Ela nasceu na Argentina, mas em 1984 tomou a decisão de viver aqui no Brasil, ao lado do marido, o carioca Marcelo. Brasil e Argentina, países tão próximos, ambos com a sua cultura gaúcha, mas por aqui, será que alguém já ouviu falar do Santo Gauchito? A palavra Argentina vem do latim argentum, que significa prata. Mas se engana quem pensa que a mineração é a origem do luxo que a gente vê na capital do país. Pelo menos esse bairro, a Recoleta, um dos mais chiques de Buenos Aires, foi construído graças aos lucros de outra atividade econômica, realizada a muitos quilômetros daqui. Imensas porções de terra bem plana, coberta por vegetação rasteira, praticamente nenhuma montanha cortando o horizonte. A natureza argentina parece ter sido feita para abrigar a criação de gado. Não por acaso a carne daqui é considerada a melhor do mundo. Esse país tem mais rebanho do que pessoas. Só de boi e vaca são quase 50 milhões de cabeças. Cabeças humanas, menos de 40 milhões. O meu destino é a cidadezinha chamada Mercedes, terra natal de um personagem que é comum a brasileiros e argentinos, o gaúcho, ou como eles dizem por aqui, El Gaucho. Os gaúchos argentinos também usam bombacha, aquela roupa típica. Sim, muito similar. É semelhante. Tomam chimarrão. Tomam mate, né? Que eles chamam de mate. Que é individual, não é coletivo, como o aqui. mate?
O mate é uma porção individual. Ou seja, você pode tomar numa roda, mas cada um toma um até o final, abastece de novo com água. Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul como é, mas lá na Argentina o recipiente é pequenininho. Então é todo um ritual. A pessoa toma o conteúdo daquele recipiente, aí tem um que da roda que se chama de cevador, que é o que reenche de novo o recipiente. E aí esse cevador passa então para outra pessoa da roda. E assim vai sucessivamente passando para todas as pessoas da roda. Isso é nacional. Lá eles perguntam, assim, as pessoas que não têm muito conhecimento do Brasil, e o que vocês comem lá? Bom, comemos isso, aquilo lá. Ah, tá. E quando eu comento, né, então eles perguntam, e não tem mate? Como você vive? Mas o que vocês tomam? Em que medida o gaúcho argentino se assemelha ao gaúcho brasileiro? Em termos de estereotipo do gaúcho, representa-se o homem que convive com a natureza e de certa forma, vence. Ele se impõe em caso de confronto com essa natureza, em termos de subsistência e de vida. O gaúcho é o homem é o argentino mais ligado ao seu entorno natural, ao seu meio, né, natural, ecologicamente falando. Então ele é um homem que é solitário, totalmente solitário, e no entanto é satisfeito. Era um exemplo de um homem que conseguia viver naquele meio tão assim desprovisto inóspito, de modernidade, um clima, porque no inverno lá é muito frio. Deserto e frio. Muito frio. Deserto e frio. E, no entanto, assim, e uma saúde também que chamava atenção. E uma alimentação muito particular. Eles comiam carne, e carne, e carne, e carne. O costume nacional de beber mate nasceu nos Pampas. A produção da erva mate começou junto com a própria pecuária no século XVII, quando os jesuítas tomaram conta da região conhecida como as Missões, que compreende parte dos territórios da Argentina, Uruguai e Brasil. No período das missões, nasceram o gaúcho argentino e o gaúcho brasileiro, descendentes de índios, tratadores de gado, usando lenço, bombacha e chapéu. Não à toa, tão parecidos. E dentre os gaúchos, o mais famoso se chama Antônio Gil. Para conhecê-lo, só deixando o centro de Mercedes e pegando mais 8 quilômetros de estrada. Se me pedissem para escolher um cheiro característico desse país, eu diria que é o do churrasco, ou parilhada, como eles chamam por aqui. Não só porque esse é o prato argentino mais conhecido, mas também porque o gado se mistura com a história da Argentina. A pata do boi conquistou territórios, trouxe riquezas, conforto. O Santuário de Gauchito Gil existe desde 1988. Logo na entrada, diversos restaurantes, ou comedores. A ideia é que se deguste um bom churrasco antes ou depois de visitar El Gauchito. ¿Qué clase de carne es? Ese es el lechón, del vacío. Chorizo. ¿Este qué es? Costilla. ¿Costilla? Sí. ¿Este qué es? Morcilla. ¿Bolsilla? Morcilla. ¿Cómo? Morcilla. Ah, no conozco. Vendría a ser lo que se hace con sangre de cerdo. Ah, sangre de cerdo. Sí.
Quando eu estive no Camboja, experimentei aranha frita. Agora, aqui na Argentina, eu resolvi deixar o pobre do tatu pra lá. Lá na Argentina, os brasileiros perguntam para vocês... Mas com nuances, porque o feijão não é diferente, comem né? feijão? Mulatinho. O que vocês comem? Né? A mesma pergunta a gente já ouviu. Como? Mas não comem feijão? Então como é que vocês... O que vocês comem, né? Porque o brasileiro não consegue imaginar alguém que não coma feijão. E o argentino come feijão? Ou... Não. Nada, Nunca. nada, né? Nunca. Mas costumam gostar. Farofa não. Farofa eles não é Farofa feito. eles costumam chamar de Esse pó. arena, O que é esse arena. pó? Em canto nenhum do país se come feijão, Não. praticamente. Há porotos brancos, que é aquele bem grande, porotos Que é feijão brancos, branco, né? bem graúdo, se come assim 3, 4 vezes ao ano, e no norte, né? Salta, Jujuy, na quebrada do Mahuaca. Fora isso, não. Mas não como aqui, Não, que não, é a não. comida de todos os dias. Todo dia sem feijão. Não é o cardápio. É impressionante como em quase todas as viagens surge alguém do nada para mostrar, para explicar, para fazer com que tudo fique mais fácil para mim. Del gaucho. Y estamos viviendo hace 4 meses, humildemente, pero somos felices, mucho más felices que en Buenos Aires, porque estamos al lado del gaucho, nos da salud, nos da tranquilidad, nos da paz. Aqui no Santuário do Gaúcho, Antônio Gil, apareceu um casal dono de uma loja. Dona Rosa e seu Ramon trocaram Buenos Aires por uma casinha em frente ao santuário. El obispo de Goya, Oscar Pfeiffer, le ha hecho la oración al gaucho Antonio Gil por la Iglesia Católica. Yo la voy a decir lentamente y aquel promesero, si devoto que se la quiera decir, la oración de la Iglesia Católica al gaucho Antonio Gil, que vaya repitiendo la palabra. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Daqui a pouco a gente vai realmente mergulhar na devoção que os argentinos têm por esse mito chamado El Gauchito Antônio Gil. O panteão religioso brasileiro é repleto de figuras não reconhecidas pela Igreja Católica, desde Padre Cícero e Beata Maria do Egito, até a figura do caboclo e do preto velho. Mas se a origem dos nossos mitos pode ser explicada em parte pela nossa miscigenação, como explicar o sincretismo cada vez mais forte entre nossos hermanos argentinos? Esse é um dos assuntos que a gente está discutindo hoje com a argentina Elisa, que é casada com o brasileiro Marcelo. Agradecido seré, voy a cumplir mi promesa y al prójimo ayudaré. Antonio Gil, por la misericordia de Dios, descansa en paz y ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Existem versões e versões e versões sobre a história do gauchito Antônio Gil. Al gaucho Antonio Gil. Es una leyenda, por lo que se sabe leyenda, ¿no? Sí. La leyenda que más leída es, la que más me gustó es que dice que 1850, 1875 aproximadamente, llega acá a Mercedes Corrientes un ex guerrero del Paraguay, Juan de la Cruz Salazar. Convoca a la paisanada para combatir el ejército. Entre el grupo que se acercan, Antonio Gil, entre 20 y 25 años de edad. Cuando convoca al ex guerrero, el Juan de la Cruz Salazar, dice que era una guerra civil entre
La política en aquella época era unitarios y federales y se distinguía por los colores rojo y celeste. Corriente era todo, casi la mayoría de pañuelos rojos. Dice el coronel Juan de la Cruz Salazar que era una guerra civil entre correntinos. Tenían que salir a matar a toda aquella persona que encuentre con identificación de pañuelo o vincha roja. El gaucho Antonio Gil, que no quería derramar sangre de hermano, una noche se le aparece Dios y le dice: no derrames sangre de tus propios hermanos. Cuando el coronel se da cuenta que el gaucho Gil se había escapado, da una orden de parar, no salir a matar. Había que buscarlo, encontrarlo y ejecutarlo. El gaucho Gil escapa por los montes, robándole al rico comida, corderos y llevándole al pobre como en ayuda social. Entonces los pobres lo cobijaban al gaucho Antonio Gil. Pasa años y años, el gaucho Gil se cobijaba en el monte, hasta que ponen un precio por su cabeza. ¿En qué canal no sé? Se llama Canal A Guerra Civil existiu de verdade. Começou em 1816, mesmo ano em que o general San Martín proclamou a independência da Argentina. O país estava dividido. De um lado, os federalistas, fazendeiros e gaúchos que exigiam autonomia para as províncias. Do outro, os unitaristas, que defendiam um governo forte, centralizado em Buenos Aires. No fim, os unitaristas saíram vitoriosos. Mas se houve mesmo o tal Gauchito Gil, não se sabe com absoluta certeza. Segundo a lenda, o Robin Hood argentino, que tirava dos ricos para dar aos pobres, teria sido decapitado em um tronco por ordens da polícia, exatamente nesse local. E assim, o Gauchito deixou a vida para se transformar em mito. No Brasil, enfim, se tirasse um pouquinho dos ricos, esse pouquinho fosse para os pobres, melhoraria tremendamente a situação do país. Né? No mundo, né? Mas aqui no Brasil a concentração de renda é absurda, é absurda. E na Argentina? Não é tanto assim. Mas eu é comparável? Não tenho dados do PIB. Claro, mas sensação que você tem? Não, de contraste e de desigualdade, não. Não chega nem perto. Não é a mesma que aqui. Não, mas... Não é tão escandaloso como aqui. Não é tão ostentosa, sem dúvida. Com Até certeza. porque o rico argentino não propaga os quatro ventos que tem. É mais discreto o rico argentino. É mais sóbrio, mais menos austero. Ostentação. Muito menos ostentação. E o novo rico, que também que esse sim gosta de provar que ascendeu socialmente, também não é aquela peruada clássica daqui, né? Não esbanja. E, como ela disse, o pobre não é tão miserável como, infelizmente, a gente vê aqui no Brasil, né? Uhum. Então, talvez seja uma pobreza mais digna, né? Vamos dizer assim. Mantenha a dignidade, né? O argentino, uma coisa que eu percebo, às vezes ele pode estar na pior, mas ele mantém a pose, né? Ele se veste bem, ele se apresenta bem. Não fosse a língua, qualquer um poderia achar que eu estou no Rio Grande do Sul. A distância, aliás, justifica o que eu acabei de comentar. Aqui eu estou a 1 hora e pouco de carro da fronteira com o Brasil. Quer dizer, bem mais longe dos portenhos de Buenos Aires. O curioso é que músicas típicas dos pampas argentinos já atravessaram a fronteira. A fama do gauchito, que eu saiba, ainda não. Para mí es un poder invisible, tan fuerte, que se siente pero no se ve, y que todos le llamamos milagro del Gaucho Gil.
Ele é uma figura muito adorada, não somente aqui na cercanía de Mercedes, pero a nivel nacional. Incluso cuando estamos acá, así como me acerqué a usted, me acerco a cuántas personas que están. Y mi costumbre es preguntarle de dónde viene, promesero, de dónde viene. Así preguntándole a una chica los otros días me decía que venía de Israel. Diciendo la oración de la Iglesia Católica, un muchacho me pide diciendo que venía de Alemania. Y así como usted que viene de Brasil. ¿Y de cuántos países más? El gauchito Gil ha rebalsado, desbordó las fronteras de la República Argentina. Na virada do século XIX para o século XX, muito antes da palavra globalização existir, a Argentina já era globalizada. Mais ou menos 1/3 dos habitantes do país tinha nascido no exterior. Ferrovias, bondes, indústrias, quase tudo estava nas mãos dos estrangeiros. Os nacionalistas da época, então, evocaram um símbolo para representar a essência da Argentina. E esse símbolo era exatamente o gaúcho, o vaqueiro livre que cavalgava pelos pampas, o homem cheio de brio, coragem e senso de justiça. A figura do gaúcho, que lutava contra as imposições do Estado a fim de manter a liberdade, recheou a literatura nacional argentina. E até hoje está bem presente na imagem que os argentinos têm de si mesmos. O gaúcho da vez é Antônio Gil, que desafiou o Estado e as elites. Morreu para se manter fiel ao povo. Quiero decirle, contarle al televidente que va a ver, que donde ve una casita roja con muchas banderas coloradas, ese es el gauchito Gil. Que se acerque, que le hable con su pensamiento, con su corazón, que el gaucho le va a escuchar y va a elevar su pedido a Dios. O santuário é repleto de doações de pessoas que tiveram seus pedidos atendidos pelo gauchito. Saúde, casamento, bons resultados no futebol e na música. Seja lá qual for o pedido, Antônio Gil é considerado cumpridor. Talvez por ter vindo do povo, ele sabe do que o povo precisa. É um santo fora do sistema, que luta contra a concentração da riqueza. Querido gauchito Antônio Gil, nas horas vagas, se puder, atravesse a fronteira e mande um pouco da sua energia para um país vizinho chamado Brasil. No mais, muitas gracias e foi um prazer. Chego à pacata Mercedes, ao hotelzinho Itapucu e logo começo a conversar com o dono, seu Franco. Seu Franco, onde fica o gauchito Antônio Gil? No céu? O gauchito está no céu? Eu queria saber onde fica o santuário, claro. Mas por algum motivo eu embarquei logo na onda do seu Franco. Ah, tá, seu Franco. Mas como se faz para chegar até ele? Com muita oração e com bons pensamentos. Mas eu sou brasileiro, o gauchito atende os brasileiros? O gauchito é adorado pelos argentinos, mas ele adora todo mundo, especialmente os pobres. E se a pessoa não for pobre, ele vai te ouvir assim mesmo. De verdade, seu Franco? Eu perguntei assim só por perguntar. Olha, foi o suficiente para o seu Franco começar a filosofar. Eu tenho 75 anos e já aprendi que verdade é apenas um conceito. Talvez você seja só uma ilusão. Eu, na minha idade, com certeza estou bem perto de ser uma ilusão definitiva. E o gauchito Gil também é uma ilusão que ajuda as pessoas. E eu, já gostando daquela charla toda, a conversinha, né, como eles chamam, resolvi fazer um comentário. Mas se eu sou uma ilusão e o gauchito Gil também é uma ilusão, então nós dois passamos a ser uma verdade.
Porque menos com menos dá mais, uma verdade matemática, seu Franco. E o seu Franco, já me chamando de hijo, filho, né? A essa altura, me trouxe uma boa xícara de café e continuou. Hijo, matemática também é uma ilusão. Por isso, por aquilo mais, e o papo foi embora. Eu não sabia, na verdade eu não fazia ideia de como os argentinos adoram uma charla. Em nenhum outro país do mundo até agora eu vi tanta disposição para conversar.